Bem-vindos à nossa primeira aula do segundo bimestre. Bom dia, boa tarde, boa noite aos alunos do segundo ano A, B e F. Nesse segundo bimestre nós vamos estar falando e continuando falando sobre calor e como principais temas calor sensível, calor latente, capacidade térmica e calor específico. Nós vamos aprender um pouquinho a respeito de cada um deles, né? Para quem não lembra, a gente vai estar fazendo uma pequena revisão de o que é calor. Então vamos lá. Antes, algumas curiosidades, né? Por que durante o dia é tão quente no deserto, mas à noite é tão fria? Por que durante o dia, quando estamos na praia, percebemos que o vento sopra da água para a areia, mas à noite esse sentido é invertido? Sobre isso, antes de responder, nós vamos aprender alguns conceitos fundamentais, ou revê-los, né? Então vamos lá. Calor. Vamos lembrar o que é calor? É energia térmica em movimento, devido à diferença de temperatura entre os corpos. Só existe calor quando houver diferença de temperatura entre os corpos. Se tiver, lembrar sempre que o calor vai estar sempre passando de um corpo que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Isso é calor, energia em movimento, energia em trânsito. Isso ocorre espontaneamente. Lembrar que o calor ele passa sempre do corpo que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Isso sempre vai ocorrer de forma espontânea. Não vai precisar de realização de trabalho para que isso possa ocorrer. Então é algo que acontece espontaneamente. Joia? E aí nós entramos no conceito que nós vamos ver nesse segundo bimestre. Quem começou a estudar um pouquinho sobre isso foi Joseph Brake. Ele era físico, químico e médico escocês, evidenciou-se no seu trabalho sobre termodinâmica, sendo o primeiro a distinguir calor e temperatura. Então, esse cientista ele fez a distinção entre o que é calor e o que é temperatura. Até ali se achava que calor e temperatura eram a mesma coisa. E ele conseguiu fazer a diferenciação entre calor latente e calor sensível. Até as ideias iniciais de Joseph Brake, as pessoas tinham a ideia de que um corpo, ao receber calor, ele aumentava a sua temperatura, que é o que a gente já tem esse conhecimento, né? Ele está aumentando a sua temperatura. E para aumentar essa temperatura, esse corpo precisava receber uma quantidade de calor. E aí, conforme ele recebia uma quantidade de calor, ele então aumentava a sua temperatura. Se eu dobrasse essa quantidade de calor, eu então dobraria a quantidade de temperatura. E Joseph Brake, ele veio desvendar e falar que havia um tipo de calor uma quantidade de calor que quando os corpos recebiam não fazia com que ele aumentasse a sua temperatura, mas sim levava o corpo a mudar o seu estado, por exemplo, do estado líquido para o sólido para o líquido. Esse tipo de calor ele deu o nome de calor latente, dando início ao estudo da química moderna, né? O início inicial sobre a química moderna. E aí no nosso primeiro conceito nós vamos aprender um pouquinho sobre calor sensível. O que seria o calor sensível? É o calor que produz variação de temperatura sem que o estado físico da matéria seja alterado. Então quando você pega uma porção de água, coloca numa panela e começa a fornecer calor para ela, o que vai acontecer? Ela estava lá inicialmente a temperatura ambiente, de torno de 27 graus Celsius. Ela vai aumentando essa temperatura. 30, 33, 40. Então, essa variação de temperatura faz com que eu tenha uma alteração de temperatura naquela água. Esse tipo de calor a gente vai chamar ele sempre de calor sensível, que é quando o calor produz variação de temperatura.
Então, se produzir variação de temperatura, aumento ou diminuição da temperatura, a gente vai chamar esse tipo de calor de sensível. Ok? A gente vai diferenciar entre os dois, calor sensível, e daqui a pouco, nas próximas aulas, a gente vai ver um pouquinho sobre o calor latente. Joia? Unidade de medida de calor. Como a gente já viu anteriormente, a unidade de medida de calor no sistema internacional sempre vai ser os joules. Então, no sistema internacional, a gente vai ter os joules. Mas o mais conhecido aqui no Brasil é o caloria, né? Como eu disse para vocês nas aulas anteriores do primeiro bimestre, quando você pega uma embalagem ou qualquer produto, lá vem escrito quilocaloria. Joia? Então, aí nós temos a razão entre essas duas grandezas. 1 quilocaloria, ou desculpa, 1 caloria equivale a 4,18 joules. Alguns livros vão trazer esse valor arredondado. Ele vai falar assim, 1 caloria igual a 4,2 joules, ok? Então, aqui eu vou ter 4,2 ou 4,20 joules, arredondado. E aí nós vamos para a nossa próxima aula.